Oi, gente, meu nome é Camila e eu sou integrante do grupo PET Matemática da UFSM. Essas aulas fazem parte de um projeto desenvolvido pelo PET Matemática e PET Física da UFSM com o intuito de auxiliar alunos com conteúdos de pré-cálculo e pré-física. As aulas foram baseadas numa apostila que está na descrição do vídeo e também na descrição do vídeo possui um formulário para vocês darem um feedback de como está sendo as aulas. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a equação do segundo grau. A equação do segundo grau, ela tem a forma ax² mais bx mais c igual a zero, em que o coeficiente a não pode ser zero. E existe uma fórmula que resolve qualquer tipo dessa equação, que chamamos de fórmula de Bhaskara, que é essa daqui. Ela é menos b mais ou menos raiz quadrada de b² menos 4ac sobre 2a. E essa é uma das fórmulas mais famosas e úteis na matemática. Então, o número que está abaixo do radical, que é chamado de discriminante, ela é representada pela letra grega, que é igual a b² menos 4ac. Então, esse número, por estar embaixo de uma raiz quadrada, nos informa que se o delta, no caso, for maior que o zero, a equação possui duas raízes. Se o discriminante for igual a zero, a equação possui apenas uma raiz, e se o discriminante for menor que zero, a equação não possui nenhuma raiz no conjunto dos reais. Então, agora a gente vai fazer um exemplo. Encontre as raízes da equação x² menos 4x menos 3 igual a zero. Então, a gente vai aplicar usando a fórmula de Bhaskara. E esse x² aqui representa o a, o menos 4x é o b e o menos 3 é o c. No caso, o a é igual a 1, o b é igual a menos 4 e o c é igual a 3. Então, vai ficar menos 4, que é o b, mais ou menos raiz de menos 4² menos 4 vezes 1, vc, que é o menos 3, dividido por 2 vezes 1. Então, ali vai dar 4, e calculando aqui dentro do discriminante, vai dar raiz de 28. Bom, raiz de 28 vai dar 2, raiz de 7. E aqui a gente vai dividir, no caso, 4 por 2, que vai ficar 2 mais ou menos raiz de 7. Então, as raízes da equação são x1, no caso, que é igual a 2 menos raiz de 7, e a outra é 2 mais raiz de 7. Bom, agora a gente vai tratar de outro assunto, que é a relação entre coeficiente e raízes da equação do segundo grau. Os coeficientes a, b e c da equação ax² mais bx mais c igual a zero nos dão informação útil sobre suas raízes. Então, se a é diferente de zero, as duas raízes da equação, ax² mais b² mais c igual a zero, são. Aí as raízes vão ser, x1 vai ser com discriminante positivo. E a outra raiz vai ser com discriminante negativo. Bom, então, se a gente somar as duas equações, a gente obtém menos b sobre a. Se a gente multiplicar as duas equações que a gente viu anterior, a gente obtém c sobre a. Então, essas relações permitem encontrar uma equação do segundo grau que possui raízes dadas. Observe que, considerando a equação, da forma de segundo grau, dividindo por a gente fica com essas duas aqui. E agora, a gente vai representar por S a soma das raízes, que deu b sobre a, e p, que é c sobre a, produto delas. Então, ali a gente vai substituir e vai ficar x² menos sx mais p igual a zero. Assim, dados dois números reais qualquer, podemos encontrar uma equação do segundo grau que possui essas raízes. Então, agora a gente vai fazer um exemplo. Encontrar uma equação cujas raízes são menos 3 e 7.
Então, basta a gente somar, no caso, o S, que é a soma. A gente vai somar, então, menos 3 mais 7 igual a 4, e o P, que é a multiplicação daqueles termos, e a gente vai ficar com menos 3 vezes 7 igual a menos 21. Portanto, uma equação que possui essas raízes é x ao quadrado menos 4x menos 21. Vocês percebem aqui que ele substituiu, né, o S pelo valor 4 e o P pelo menos 21 aqui. Então, essa é a equação que possui essas raízes, né? E o x2, que é o menos b, menos raiz do discriminante dividido por 2a. A gente vai fazer um exemplo. Se numa equação os coeficientes inteiros, uma das raízes é 2 mais raiz de 3, e a outra necessariamente vai ser 2 menos raiz de 3, porque aqui uma é negativa e outra é positiva. Então, nesse caso, a soma será o S, né, no caso vai ser 2 mais raiz de 3, mais 2 menos raiz de 3, que vai dar 4. E o produto, 2 mais raiz de 3 vezes 2 menos raiz de 3, vai dar 1. Então, uma equação possível, né, será x ao quadrado menos 4x mais 1. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre equações irracionais. Uma equação é chamada de irracional quando a incógnita aparece embaixo de uma raiz. No caso aqui, nesse exemplo, a gente tem o x, que é incógnita, que aparece embaixo da raiz, né? Nesse outro exemplo aqui também, né, a gente percebe que temos o x aqui aparecendo 2 vezes embaixo da raiz. Então, para resolver uma equação desse tipo, a gente deve elevar os membros a uma potência conveniente, né? E às vezes é mais de uma vez para poder tirar a raiz, até que os radicais desapareçam. Bom, a gente vai fazer um exemplo agora. Resolva a equação raiz de 5x mais 1 igual a x menos 7. Então, a gente vai levar os dois lados ao quadrado e fizemos as contas. Como vocês devem saber, o 2 elevado, ele corta a raiz. Então, aqui, ele vai ficar 5x mais 1, apenas o que tem dentro, né, da raiz. E aqui a gente vai fazer x menos 7 vezes x menos 7, que vai dar x ao quadrado menos 14x mais 49. Então, agora a gente vai fazer as contas, começando por diminuindo 5x em ambos os lados. E aí, dessa forma, aqui vai ficar 0, né? Aí vai ficar 1 igual a x ao quadrado menos 19x mais 49. E aqui, para a gente tirar esse 1 desse lado, né, para ficar o 0, como na fórmula da equação do segundo grau, a gente subtrai o 1 em ambos os lados. Então, vai ficar 0 aqui, igual a x ao quadrado menos 19x mais 49. Daí, agora, a gente vai colocar na fórmula de Bhaskara, que fica, então, 19 mais ou menos raiz de 19 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 48 sobre 2 vezes 1. Então, calculando aqui, 19 ao quadrado dá 361, 4 vezes 48 dá 192. Então, 361 menos 192 é 169. E a gente vai ter aqui, então, raiz de 69 é o 13. E aí a gente vai ter dois possíveis valores no caso, que é 19 mais 13 sobre 2, que é o 16, e o 19 menos o 13 dividido por 2, que é igual a 3. Então, a gente encontra dois valores para o x, mas isso não quer dizer, né, que esses valores sejam as raízes da equação original. Então, a gente vai fazer agora uma verificação. Então, um dos valores que a gente encontrou de x foi o 16. E agora a gente vai substituir na equação dada, que vai dar raiz de 81, que também vai ser igual a 9. Ou seja, é correto, né? Raiz de 81 é 9. Então, o que a gente fez aqui? A gente fez a equação que deram, era essa, né? 5x mais 1 igual a x menos 7.
Então, a gente substitui o x pelo 16, dá 5 vezes 16 mais 1, e o x menos 7, 16 menos 7, que fica a raiz de 81 igual a 9, então é correto. Agora a gente vai analisar a outra solução de x, que é o 3. Então, a gente tem, substituir na equação também, que vai dar raiz de 16 igual a menos 4, que é falso, porque raiz de 16 é 4. Então, fazendo o mesmo procedimento anterior, 5 vezes 3 mais 1, raiz, né, igual a 3 menos 7, vai ficar a raiz de 16, e 3 menos 7 vai ficar menos 4. Então, portanto, apenas o primeiro valor é a raiz da equação. Logo, a única raiz da equação é x igual a 16. Bom, então chegamos ao fim dessa aula e se você gostou do vídeo, deixe seu like e ative o sininho do nosso canal para receber as notificações.